Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal aí, Cripto Investimentos. Nesta quinta-feira, dia 20 do 1, vamos fazer aqui um vídeo agora em relação à queima da Baby Doge, tá? Tá tendo muitos comentários aqui falando que o token da Baby Doge vai subir, vai valorizar, entendeu? Porque as queimas vão ser, sabe, muito grandes e daqui a 2 anos o número total de tokens vai ser pequenininho. Então a gente veio aqui explicar muito bem como funciona a queima, tá? Como funciona essa queima. Novamente, a gente explicar para essas pessoas que estão sendo muito induzidas a pensar que existirá queimas grandes no mercado. Aqui nesse mercado de criptomoedas você está para ganhar, mas você está para ganhar como? Você não pode ser fanático por uma moeda, sabe? Casar com a moeda ou ficar entusiasmado, que alguns canais falam que vai explodir, que o token é deflacionário, que isso daí vai fazer você ficar rico daqui a 3 anos. Se você for nessa, está escrito que você daqui a 3 anos não tem nem o que você tem hoje, tá? Não se pode ir comparar com um ativo que já estava no mercado aí, tipo a Shiba, que valorizou muito. A Shiba, o supply dela é infinitamente menor do que a Baby Doge, tá? Ela tinha um preço inicial igual a da Baby Doge. Já por aí você já vê qual é a discrepância. Como pode um ativo ter o mesmo valor inicial do outro, sendo que um tinha o supply infinitamente maior do que o outro, né? Já começa por aí. A Shiba, quando ela começou a subir, ela tinha um capital de mercado ridículo, baixíssimo. Então ela poderia queimar 3, 4 zeros como ela fez de uma vez só. Só que depois que ela queimou esses 4 zeros ali, 4 até 5 zeros, o que acontece? Ela chegou num capital de mercado inflado. Depois que ela inflou, já era. Ela não tem mais força para subir. Então o que eu quero explicar aqui na Baby Doge? Vamos lá, essa política de queima. Nós estamos aqui no site, vamos lá. Temos aqui, isso nós temos que ver aqui, está no white paper, que as pessoas parecem que não veem também, né? Porque é o seguinte, tem muitas pessoas, até youtuber que fala isso. Ah, mas se ela queimou 175 quadrilhões de token até agora, imagine daqui a 6 meses. Se ela queimou em 6 meses, daqui para 6 meses ela vai queimar isso. Primeiro, o marketing da empresa, ele se chama às vezes engana trouxa. Justamente é isso. Por quê? Aqui no white paper ele vem dizendo claramente que ele tinha 420 quadrilhões, que era o supply máximo total, né? Máximo total, e que ele queimou 125 quadrilhões, que nunca ninguém viu esses 125 quadrilhões. Por quê? Isso foi queimado antes da Baby Doge ser lançada no mercado. Então basicamente não existiu. Então a Baby Doge já entrou com isso no mercado, aqui embaixo, ó, 295 quadrilhões. Entendeu? Então essa é a matemática aqui, ó. 420 quadrilhões inicial, 125 queimados antes dela entrar no mercado e sobrou 295 quadrilhões. Efetivamente, nesses 6 meses, o que ela queimou? 50 quadrilhões, não é 175 quadrilhões, ela só queimou 50 quadrilhões. E por que ela conseguiu queimar esses 50 quadrilhões? E hoje ela tem atualmente 245 quadrilhões, né? Como mostra aqui no BS Scan. Vamos aqui no BS Scan, tá aqui. BS Scan não, aqui no Muscan, tá aqui, ó. 245 quadrilhões é o que ela tem agora, oficial, agora, tá? E aqui vem dizendo que ela já queimou quase 175 quadrilhões. Beleza, tá? Voltamos aqui para o nosso gráfico. O que isso daqui diz? Ela queimou 50 quadrilhões num período que ela poderia ter queimado mais. Por quê? O número de compradores dela era muito menor. O número de corretoras que ela estava era muito menor. Então, de acordo com que vai passando os meses, mais compradores vão adquirindo a moeda, correto? E mais corretoras vão entrando no mercado, logo a equipe tem que ceder mais quadrilhões, mais tokens para essas corretoras começarem a operar. Então vamos lá, qual é a quantidade com os compradores hoje? Se nós temos hoje 1.300.000 holders, né? Isso em carteiras, sem contar os que estão nas corretoras, que também a gente não sabe quantas pessoas são. Então imagine a quantidade de tokens que já estão na mão dessas pessoas. Quantos quadrilhões? Dezenas de quadrilhões, tá? Então que a gente não sabe que é a quantidade que está com as corretoras, a quantidade que está reservada para essas corretoras, tá? Porque como ela vai sair queimando o token e amanhã é listado na Binance e a Binance fala assim, ó, eu preciso de 10 quadrilhões de tokens para começar a operar na minha corretora aqui. Aí a equipe falou que a gente não tem, queimamos tudo, e aí? Então não vai ser listada. E isso daí vai ser numa sequência. A Coinbase vai falar a mesma coisa, tá? A FTX vai falar a mesma coisa.
A KuCoin vai falar a mesma coisa. Você tem que ceder tokens para essas corretoras para elas começarem a trabalhar. Como vai ser a transação, ninguém sabe. Se a transação elas compram mais barato da equipe, se de repente, como é o interesse maior da equipe, ela pode ceder esses tokens para, por exemplo, uma Binance, ó, não, a gente vai listar para vocês e vocês não vão pagar, beleza. A gente não sabe. Então o que sobrou para queima? Também não sabemos, tá? Eles podem ter uma quantia já lá reservada, podemos queimar mais 40 quadrilhões no máximo. Vamos queimar o quê? Vamos queimar pingado durante esse ano. Depois acabou. E vai ficar o quê? 200 quadrilhões de tokens ali, tá? Nós temos aqui, vai lá, se nós temos 1 milhão e 300 holders atualmente, a gente tem que botar uma coisa: quanto maior o número de holders, menor o número de queimas por transações. Por quê? O holder, ele está pegando o token para holdar, para ficar guardado. Ele não está pegando o token para vender. Então, se ele vai guardar esse token, menos transações, menos queimas, porque vai ser menos taxas para gerar essas queimas, né? Então ele não vai ter as queimas, essas taxas de reflexões não vão existir, ou vão existir, mas é lógico, em poucas quantidades, porque vai ter gente que vai estar fazendo lucro e vai vender, mas poucas, né? Aí você, quanto mais corretoras, menor o número de queimas, justamente, porque quanto maior o número de corretoras, e corretoras grandes, por exemplo, vai ser fornecido um número maior de tokens para essas corretoras. E como dentro das corretoras não há queima, né, porque não tem as taxas de reflexão para fazer essas queimas e nem das recompensas, ele não vai ter. Então você vai ter quadrilhões sendo comercializado dentro das corretoras, ou que a gente comprou lá e deixou parado, não interessa, mas não vai gerar queima. E vai ser uma quantidade grande. Aí você fala, mas a pessoa vai trazer para a carteira. Qual é a vantagem, se o token estiver valorizando, qual é a vantagem de alguém tirar um ativo da corretora para trazer para a carteira? Entendeu? Porque quando estiver lá na frente, o token vai ficando caro. Aí a corretora bota uma taxa de 10 bilhões de tokens para a taxa de retirada, e esses 10 bilhões lá na frente vai estar virando uma fortuna, né? Então a gente tem que ver todo esse contexto, tá? E a outra parte que a gente vai botar aqui, que é justamente isso que eu estou falando aqui. Você tem os holders, né? Então ele vai crescendo. Então, por exemplo, quando ele tinha lá embaixo 295 quadrilhões que ele entrou no mercado, ele tinha poucos holders. Ou seja, ele tinha poucos detentores desse token. Então isso indica que ele poderia estar queimando mais tokens e não queimou. A partir do momento que começa a crescer o número de holders, começa automaticamente que mais pessoas estão comprando esse token. O token está saindo das mãos da equipe, dos desenvolvedores, e está vindo para a mão dos detentores. E também vindo para a mão das corretoras. Isso quer dizer que menos tokens estão ficando na mão dos desenvolvedores para poderem fazer uma queima na frente. Tá? Aí você vai subindo. Vamos supor que ele está aqui. Hoje ele está em 1 milhão e 300. Vamos supor que ele chegue lá a 2 milhões de detentores, né? De holders. O que acontece quando chegar nessa parte? Aí é que é o nosso cuidado. Nessa parte de 2 milhões de holders, talvez até antes, daqui a pouco, pode passar, pode chegar a 2 e pouco, 3, a gente não sabe, né? Mas vai chegar uma hora que ele chega no teto. O que é o teto? Você já tem poucas pessoas para comprar esse token. Porque a maioria que queria entrar nesse token já comprou, já está apostando nele, já não tem mais gente para entrar nesse token. E o que acontece? O token só vai valorizando se tiver gente comprando, é um movimento. Se você não tiver mais ninguém entrando, porque quem entrar aqui já, quando já tiver 1.300, quando chegar lá 1.500, 1.600.000, 1.700.000 pessoas, ou quando chegar a 2 milhões de holders, o valor dela já está crescendo, tá? O valor dela já está mais alto. Então a pessoa que vai entrar na frente vai pagar caro. E a pessoa vai falar assim, pô, eu vou pagar caríssimo para ter o quê? 1.000%, 500% de lucro. Essa pessoa vai fazer o quê? Não, eu vou sair desse projeto e vou entrar em outro. E aí é que é o grande problema. Porque quanto maior o número de holders, a queda também é maior. Porque se você tiver fuga de pessoas aqui, ela vai cair também em milhares. Você tem milhões. Ah não, apareceu um projeto novo ali. Capitão Inu, sei lá. E esse Capitão Inu tem 5-0 para cortar, está crescendo o número de holders. Sabe o que acontece? Começa a ter uma fuga daqui, porque pessoas estão vendo que isso aqui está estabilizado. E aí ele começa a cair. 50 mil, 60 mil pessoas saindo fora, e você vê esse número retroagindo. Quando você vê esse número retroagindo, é o quê? É como se fosse um despejo. Tá? Não precisa ser uma baleia.
Mas como você teve tantos holders, o despejo vai ser imenso, porque a queda vai ser maior, a saída vai ser grande. Tá? Um outro exemplo aqui, que a gente pode ver aqui, é a SafeMon. A SafeMon aqui, por exemplo, ela dá negativo. E como é que está o gráfico dela aqui? Ó? Olha o gráfico dela. O gráfico dela basicamente virou isso. Virou um eletrocardiograma. Por quê? Sabe quantos holders a SafeMon tem? Está aqui, ó. 2.964.000.000. Então ela tem mais do que o dobro de holders do que a Baby Doge. E o que aconteceu? Ela subiu, foi o número de holders crescendo, ela até valorizou no começo, depois ela estagnou. A WSG também, o Wall Street Games também fez mais ou menos isso. E o que acontece? Ela estagnou. E agora ela está ali naquele eletrocardiograma. Por quê? Ela não consegue mais subir, porque você já não tem mais quem entre nela. Muitas pessoas já começaram a sair, porque esse número aqui estava em 2.970 e pouco, já caiu. Então você vê, ela chegou no topo, começa a cair. Por quê? Ela começa a se estabilizar, não consegue mais ter força para subir e começa a cair. E se você pensar que daqui a 3, 4 anos você vai valorizar, pense bem, moeda meme é coisa imediata, tá? Moeda meme, ela sobe no começo. Não espere 3, 4 anos achando isso não, porque ela vai chegar no topo e vai cair. Quando você não fizer as suas vendas, como cortar um 0, 2 zeros ali, próximo àquilo, que você vê que o capital de mercado inflou, tá? E você já fez o teu ganho, saia, meu amigo. Porque no gráfico aqui que eu fiz, ele já mostra. Porque é o seguinte, estamos entrando, estamos agora em 1.300 aqui, 1.300.000. Tem gente entrando aqui, beleza. Mas você tem que saber aqui, ó. Muita gente que entrou aqui, quando eu tinha 100k, comprou ela baratinho, tá? Teve gente que comprou na alta, mas teve gente que comprou baratinho. Gente que comprou antes do 100k, que entrou no projeto quando eu estava iniciando. Essas pessoas aqui, muitas já estão fazendo lucro por aqui. Elas já estão ganhando, estão fazendo a metade do lucro por aqui. E vão deixar uma quantidade lá para fazer lucro aonde? Quando chegar lá no topo, que ela vê que não vai mais. Então esses que estão no início aqui, vão começar a despejar aqui em cima. Quando houver esse despejo, a moeda vai tender a fazer isso, tá? É um movimento natural, tá? A Shiba Inu, por exemplo, ela tinha o quê? Quando ela entrou na Binance, ela tinha pouquíssimos holders. Aí ela foi, caiu, começou a entrar os holders, ela deu um pico, depois subiu com poucos holders. Depois que ela foi lá no pico, começou a encher de holder. Foi cheio de gente comprando Shiba, e ela depois só começou a cair. Por quê? Ela valorizou muito, tinha tendência de cair, e automaticamente os holders começaram a entrar, comprar e segurar uma moeda que já estava hipervalorizada. Entendeu? E começaram a segurar a moeda e a moeda caindo, porque já não estava entrando tanta gente. Depois que ela foi no topo, ela chegou no topo, começou a entrar muitos holders e depois começou a entrar pigado, que depois ela caiu. Porque também apareceu uma outra moeda que se chamava, um outro token, né? Baby Doge. As pessoas começam a tirar a atenção do foco dessa moeda e entrar na outra. Aí você fala, mas o número de holders dela não está entrando, da Shiba não está subindo? Calma, ele é do engano. Como se diz assim, o número de holders, ele não é contado pela quantidade de volume de tokens que a pessoa comprou. Ele tá que o cara é detentor. Então se o cara comprou lá meia dúzia, comprou lá 10 centavos de Shiba, vamos dizer assim, ele está sendo contado como holder, tá? Então os caras podem estar comprando migalha, deixando na Shiba, mas o que não está comprando quantidades grandes, mesmo para a moeda continuar subindo. E isso vai fazer o efeito que foi mostrado aqui, ó, cair. Eu sei que é complexo, galera, entender isso tudo aqui. No caso, eu já estou no mercado há 6 anos, então eu sei essas contas aqui, tá? Então a gente não pode comparar porque uma moeda subiu, outra não subiu. Por exemplo, entra dezenas de tokens todos os dias no mercado. Meme, então, um montão. Qualquer um ali que está com vários zeros, você pode apostar R$10 e hipervalorizar e você ficar rico, tá? Então a gente não pode falar, não, mas ninguém acreditou na Shiba. Pô, ninguém acredita na Sukita Inu, ninguém acredita na Babapinto Inu, que tá entrando todo dia. Ninguém acredita nisso. Agora, se uma moeda dessa sair cortando zero, e aí? Quem comprou amanhã, ela vai falar assim, ninguém confiou na Chiquita Inu. Subiu, valorizou. Claro, você tem dezenas de moedas, você não vai entrar. A Shiba, ela entrou, pessoas colocaram o dinheiro dela lá no comecinho, por exemplo, quem tinha, e ali que se enriqueceram.
Depois que ela entrou na Binance, deu aquela recuada, as pessoas ali, quando ela teve outra valorização, as pessoas ganharam, mas bem menos. Tá? Então as pessoas ganharam lá atrás, no começo dela, quando ela foi lançada, que as pessoas estavam comprando lá via Pancake ainda, sabe, que ninguém estava olhando, elas ganharam, tá? Mas foi imediato. Tá? Se alguém fosse lá atrás e comprar, não imaginaram que ia segurar 4, 5 anos, e esqueceu, por exemplo, esse está ferrado. Ah, não, o hold é para 4 anos. Legal, o cara esqueceu, não quis olhar a carteira, deu pico, ele perdeu a oportunidade de vender por um valor astronômico. Por quê? Porque ele foi esperar 3 anos. De repente a moeda em alguns meses valorizou. É igual a Baby Doge, ela vai dar uma corrida. Talvez ela corte 1, 0 e até chegue perto de 2, até consiga chegar a 2 zeros, né? Mas isso a curto prazo. Tá? Curto para médio, curto para médio. Depois que passar disso, vocês vão ver qual vai ser o perrengue dela subir. Vai ser um sufoco. Se não, ela tem a tendência de cair e ir perdendo os zeros que ela ganhou. Tá, galera? Então saiba fazer teu lucro, saiba que dá para ganhar dinheiro, mas não vá no entusiasmo, tá? Não vá na euforia achando que isso é porque outra moeda fez. Outra é outra, tá? Não se compara a Bitcoin com nenhuma outra criptomoeda e não se compara uma moeda tipo a Shiba que tinha um supply, sabe, várias vezes, diversas vezes menor do que a Baby Doge, com o mesmo valor de inicial com a Baby Doge, tá? Tem potencial? Tem, mas não é assim. Tá, galera? Desculpa aí, ficou um pouco demorado, mas tudo bem, é assim mesmo para tentar explicar. E peço aí para vocês se inscreverem no nosso canal e curtir o vídeo caso tenha gostado.